Olá pessoal, sou Ismael Amorim, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso podcast Unai. Hoje eu estou tendo a alegria de receber ele, Dr. Miguel Ferreira, médico oncologista, está aqui com a gente hoje para a gente bater um papo, né, Dr. Miguel? Olá, Ismael, muito prazer estar aqui com você, satisfação imensa de poder estar batendo esse papo com você aí sobre minha pessoa. Diversos assuntos, né? Vamos Isso. Tocando o barco aqui para a gente poder falar de muita coisa. Eu estou com muita informação de bastidor já do Dr. Miguel, né? Vamos conduzir esse bate-papo aí para levar para todo mundo que está assistindo a gente também, né, doutor? Sim, vamos em frente. Deixa eu começar o nosso bate-papo aqui, fazendo uma pergunta para você, na verdade um pedido para você fazer aí uma apresentação geral para o pessoal que não conhece ainda você, seu trabalho, né? Se puder citar para nós, assim, suas especialidades também, que é bacana, para a gente já iniciar aqui o nosso bate-papo. Então, Ismael, eu sou médico oncologista, sou natural de Unai, sou nascido em Unai. Coisa boa. E eu me formei em medicina em Belo Horizonte, pela Unifenas, fiz residência de clínica médica, eu sou especialista em clínica médica pelo Hospital Regional do Gama, e fiz residência de oncologia clínica, onde me tornei especialista pela Universidade Federal de Uberlândia. E agora, né, eu trabalhei, após concluir minha formação acadêmica, eu trabalhei um período em Brasília, e agora estou com alguns projetos aqui na região, morando na região e atuando aqui. Legal, então você é daqui, estudou bastante fora, morou fora, bebeu da água do Rio Preto, né? E voltou, como o pessoal diz aí, sempre volta aqui para a região, né? Tá trazendo então de volta, doutor Miguel, todo esse know-how, tudo que você buscou estudando, se aperfeiçoando fora nesse período. Sim, Ismael, sim. Eu trouxe, né, junto com essa bagagem acadêmica, eu trouxe também uma estrutura para poder exercer a minha especialidade aqui na região com qualidade e dignidade. Uma coisa que é bacana pontuar, né? A gente já recebeu diversos médicos de diversas especialidades, mas conta para a galera, assim, de uma forma bem aberta mesmo, o que é, né, o trabalho do médico oncologista? O oncologista é um médico especialista em câncer, que cuida do tratamento e segmento dos pacientes portadores de neoplasias malignas. Ou seja, portadores de câncer, certo? É uma especialidade que, junto com a cirurgia oncológica e junto com a radio-oncologia, fornece o tratamento para esse indivíduo que o necessita, certo? Para a pessoa chegar a ser oncologista clínico, além da graduação de medicina, que são 6 anos, deve-se fazer como pré-requisito residência de clínica médica, que são 2 anos, e, posteriormente, residência de oncologia clínica, que são 3 anos. Aí sim, você é intitulado especialista e consegue estar apto para exercer. Aí, fazendo uma continha de cabeça aqui, são 11 anos mínimos, né? Assim, no foco, sempre estudando e tudo mais, para poder estar nesse nível que você está hoje. Sim, são 11 anos no mínimo. Certo? E assim, eu comecei minha história acadêmica na medicina em 2005, né? Em 2005, eu concluí o ensino médio, estudei aqui no Colégio do Carmo, aqui em Unai, e fui para Belo Horizonte fazer medicina, né? Concluí a graduação e na época eu não sabia bem o que eu queria, qual especialidade que eu queria exercer. Então, diante disso, eu fiquei um tempo trabalhando como generalista, como clínico geral, até que optei por fazer residência de clínica médica. E quando eu fui fazer, eu não imaginava que faria oncologia clínica. Na verdade, não conhecia muito sobre a especialidade. O que te fez olhar com carinho para ela? Foi um paciente em específico, uma experiência que eu tive com um paciente oncológico na residência de clínica médica, junto com, a gente chama de staff, né, o orientador, que é oncologista, porém trabalhava como clínico nesse hospital e me chamou muita atenção a conduta dele. Você pode compartilhar com a gente essa experiência? Assim, era um paciente, Ismael... Sim, né? Não puder entrar em maiores detalhes, mas só para a gente... Não, mas assim, eu posso falar de forma objetiva, né? Era um paciente que estava numa situação que nós, como clínicos, estavam, digamos assim, tentando, cada dia modificava uma coisa, cada dia tentava algo diferente para ver se esse paciente melhorava, e ele não melhorava.
devido à própria doença. E a família com certo desespero. Aí eu fui passar visita com esse oncologista, que era staff meu, e com a palavra ele acalmou aquela família e deu uma qualidade na condução do caso desse paciente. Mudou pouca coisa, tecnicamente falando. Orientando. Só pelas orientações. Aí eu olhei aquilo, tive aquilo como exemplo e pensei, eu quero fazer isso na minha vida. Você viu o contexto, né? A família, vi o contexto e o quadro do e paciente. desde aquele instante, eu já comecei a estudar sobre o câncer, antes mesmo de entrar na residência de oncologia clínica, e também sobre os tratamentos. E o que, assim, chamou bem a minha atenção foi que a matéria da oncologia clínica, da cancerologia clínica, envolvia todas as áreas básicas da medicina que eu gostava. Genética, fisiologia, farmacologia, né? E imunologia. Abrange muita coisa. Abrange muita coisa e eu me senti completo ali dentro dessa área. Identificou ali. Primeiro foi por uma situação que você não esperava, vamos dizer assim, vivenciar, mas depois casou com muitas outras coisas que você já estava gostando ali no meio. Justamente. Aí eu decidi, a gente chama de R3. Quando conclui os 2 anos de residência de clínica médica, a gente parte para o R3, que é fazer a subespecialidade relacionada. Aí eu prestei as provas para oncologia clínica, né? Passei lá na Universidade Federal de Uberlândia, no Hospital do Câncer de Uberlândia, e fui para lá. Fui para lá mergulhar aí nessa nova especialização, que foi outra faculdade, digamos outra assim. evidência. 60 horas semanais, muito estudo, né? Muita dedicação num ambiente totalmente acadêmico. Foram 3 anos aí bem especiais. Não, legal demais. Então, essa fase, né, que você viveu ali para poder passar por muitos anos de estudo, ou mais de 11 aí, né, pelo menos para poder estar na sua posição hoje, você, como disse, voltou agora para agregar muita coisa, né, aqui para a nossa região. A gente observa e já recebemos aqui pessoal do próprio Hospital do Câncer, né, vários médicos de outras especialidades também, que, sobretudo, além do que você está trazendo agora para aqui região, é um trabalho muito importante no sentido humano, né, doutor Miguel? Assim, tipo assim, muda a perspectiva completa da vida da pessoa, porque é uma situação que o paciente está muito fragilizado, a família também, né? Como você teve uma experiência que mudou até a linha sua de estudo, o que você pode passar de uma maneira mais geral, assim, sobre o tratamento em si e a sua especialidade na oncologia? Então, Ismael, durante esse período de residência, né, a gente, no primeiro ano, a gente fica praticamente na enfermaria, né, tratando com pacientes mais graves. Eu falo que é aquele ano só já deixa ali para poder ver se vai querer continuar mesmo. Isso, parece que é uma fase assim seletiva, né? Isso que você quer para a sua vida, né? E se for, a realidade é essa. A realidade é essa. Você vai lidar com esse perfil de paciente. Esse perfil de paciente que você tem que ter paciência, tem que ter humanidade, né? E tem que ter firmeza na sua conduta, certo? Então, assim, eu tive oportunidade também, nesse período de UFO, de fazer um observership em Houston, no Texas, onde eu fiquei num dos maiores centros de oncologia do mundo, estudando câncer de pulmão, no MD Anderson. E lá eu vi uma realidade completamente diferente do Brasil. Ali é mundial, assim, né, o conhecimento. Uma realidade assim, uma realidade por quê? Porque lá investe-se muito em pesquisa clínica, né? As novas drogas que são desenvolvidas para tratar essa doença têm início lá, né? Tem início lá. A base, né? A base. E lá eu digo que foi o berço da imunoterapia. Eu fui lá querendo, né, com o desejo de adquirir mais conhecimento sobre essa modalidade terapêutica que teve sua, digamos assim, seu advento
no Brasil em meados de 2015, né, e que agora está tendo cada vez mais seu espaço dentro da oncologia e mexe muito com uma área da medicina básica que eu gosto um tanto, que é a imunologia. Uhum. Então, assim... Então, 8 anos, um vácuo de 8 anos, mais ou menos assim, do que você acompanhou mais de perto, com o que você observa, assim, então, assim, hoje. eu desde esse período de residência, eu tinha o pensamento de voltar aqui para a minha região, né? Terra dos meus pais. Esse carinho Meus pais moram aqui, meu sogro e minha sogra moram aqui, né? Então, assim, só que o Naí, né, e a região como um todo, não tinha um local para trabalhar. Aqui não tinha uma estrutura para fazer oncologia, para tratar o câncer. Certo? Igual você então, falou, eu fui para Brasília. Também teve um acesso, né, a outras referências, abriu demais, né, a referência mental, acredita assim, por estar em contato com grandes centros aí a nível mundial, então Sim. não é aquilo que... Não é qualquer coisa que te apresentar que você sabe que é resolutivo, né? Vamos dizer assim. Tem que ter algo realmente para poder fazer a diferença. Então, em 2020, Ismael, eu cheguei em Brasília, trabalhei no grupo Oncoclínicas, hoje é o maior grupo de oncologia da América Latina. E nesse período de oncoclínicas, eu fui estudando uma forma de trazer esse tratamento aqui para o Naí. Seu foco sempre foi o Naí, assim. Você sempre teve um carinho assim em mente, igual você falou, né? Já fazendo ali, você já pensava que região noroeste de Minas, Ismael. Porque, assim, a minha especialidade também não cabe somente em uma cidade. Né? Para trazer oncologia aqui para o Naí, a gente tem que pensar a nível de região. Então, fui estudando, vendo uma forma, e aí conheci o projeto do Hospital Santa Helena. Já tinha um conhecimento, mas aí conversando com amigos que estão lá dentro do quadro de sócios do Hospital Santa Helena, admirei. Admirei com o projeto e entrei para o grupo. Foi o primeiro passo. Entendi. Primeiro passo que eu dei aqui na região... Você viu que o projeto casava com aqueles ideais que você já estava pensando com aqueles ideais de qualidade. Um projeto bem estruturado, um projeto aí que vem acontecendo. Né? Primeiro ali que me chamou a atenção foi o pronto-socorro. Ismael, o Naí com pronto-socorro, com o hospital privado, com clínico lá presente 24 horas. Né? E pediatria também. Então, isso me chamou a atenção. Ó, já está modificando. Aí me falaram do projeto... Tem mais gente olhando com carinho ali para essa estrutura, né? Isso, me falaram do projeto da UTI. Então, o que eu pensei? Né? Fui convidado para entrar nesse grupo, né? Manifestei também meu desejo de entrar. Né? Então, eu entrei. Entrei e comecei a atender no consultório no Hospital Santa Helena. Né? E aí eu atendo o paciente UNAI, acompanho o paciente UNAI, acompanhava o UNAI e tratava em Brasília. E continuei estudando uma forma de trazer esse tratamento para cá. Mais perto. E nesse período, Ismael, eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina de Paracatu. Nossa, que correria, hein? Atenas. Corrido. Né? Porque eu sempre gostei da parte acadêmica. Igual você falou, 11 anos dentro de uma universidade. Né? Filho de professora. Aí, meu pai é comerciante, minha mãe é professora. E... Né, a gente acompanha muito isso aí, você aprende muito mais ensinando, né? Então, assim, é algo que eu gosto. Eu faço mesmo por hobby, eu gosto. Gosto de dar aula, gosto de ensinar, né? Gosto de apresentar a minha especialidade para esses alunos, porque eu sou o único oncologista do corpo docente lá, digamos assim, né? Então, assim, comecei a dar aula e comecei a ver também nossa cidade vizinha aqui, Paracatu. Né, que tem a faculdade de medicina, vem numa expansão aí de desenvolvimento econômico fora da média, certo? Isso também me chamou a atenção. E levando em consideração que oncologia também é de nível, digamos assim, regional, eu dei o segundo passo aqui na região, que foi
começar a desenhar o projeto da Onconor, o Instituto de Oncologia do Noroeste de Minas, certo? Já marcante para a região mesmo. Obviamente, como todo empreendimento, a gente tem que fazer um planejamento, né? A gente tem que fazer um estudo. É viável? É muito amplo, né? Envolve muita coisa. Envolve investimento, envolve risco, envolve uma estrutura especializada, envolve coragem, envolve deixar tudo em Brasília. Ismael, 2 empregos públicos em Brasília e um emprego no Grupo Oncoclínicas. Não é fácil. Vida organizada lá, né? Vir aqui em busca de um sonho. Então, eu desenhei esse projeto da Onconor para ser em Paracatu, tendo em vista que eu já estava aqui no Hospital Santa Helena. Mas sempre pensando em região, como você falou. Sempre pensando em região. Aí, construí. Nós iniciamos a construção lá em Paracatu em fevereiro 2022. De 2022. Em agosto, nós concluímos e fizemos uma estrutura rápido, né? completa. Assim, Foi rápido, sim, devido aos profissionais que eu tive o prazer de encontrar. Né? A decisão de fazer vai arrumando as coisas pelo caminho depois, Sim. Depois de tomar a decisão com coragem, não tem plano B, né? Achei um local extraordinário, achei uma equipe de engenharia e arquitetura também, assim... Fora da curva. O pessoal pegou firme nesse trabalho e construímos. E lá hoje nós temos Arrumou gente para sonhar com seu sonho. Sim. E lá hoje nós temos uma estrutura com 8 boxes para fazer quimioterapia. Temos um posto de enfermagem, temos a capela, que é a área mais delicada do projeto. O que é a capela? É a área de manipulação. A área de manipulação de quimioterapia, que tem toda uma estrutura de segurança biológica. Para você ter ideia, eu trouxe o grupo Secol de Goiânia, foi o mesmo grupo que fez de alguns centros lá em Brasília, né, da própria Oncoclínicas, de outros hospitais lá, que tem uma trabalhar com estrutura grande. E esse espaço lá da capela ficou restrito a eles. Então, assim, é uma peleja, é uma estrutura que a gente tem que trazer. Não é barata, é um custo elevado, e... Que é primordial para o projeto. A manutenção também de uma estrutura dessa. Né? Então, o segundo passo foi esse. Inauguramos a Onconor em Paracatu em 2022, agosto, especificamente. Começou e terminou no mesmo ano. Aí começamos, né, lá, e mantendo os atendimentos aqui em Unai, e chegou a hora, né, de trazer também essa estrutura para fazer quimioterapia dentro do Hospital Santa Helena. Que eu vejo algo assim muito importante. Isso acontecer dentro de um hospital. Por quê? Segurança. Outras estruturas que auxiliam, né? Outras estruturas que estão mais próximo, né? Na Onconor, obviamente, a gente também tem um box de emergência completo que consegue atender um paciente, né, diante de qualquer necessidade emergencial que ele se encontrar durante a infusão, Ismael. Isso eu quero deixar bem claro. Porém, dentro do hospital, eu não demandaria o tempo todo, não demandaria também uma estruturação, porque lá já tem essa estrutura. Uniu forças, né? Uniu forças. E lá eu tenho ainda a estrutura de internação, né? Lá eu tenho equipe de cirurgiões que podem dar apoio ao meu paciente. Lá eu tenho um serviço de imagem, tomografia, ultrassom, que pode também atender meu paciente no mesmo âmbito. Eu tenho também lá disponível, né? Claro, caso ocorra alguma intercorrência, um pronto-socorro também. Bem equipado. Bem equipado. Bem estruturado. Bem equipado. Então, assim, graças a Deus, a gente vem fazendo um trabalho sério, um trabalho de qualidade, certo? Começamos as primeiras quimioterapias lá no Santa Helena em dezembro do ano passado. Nossa, mas, assim, tanta coisa em um ano, né? A janela, assim, de você
começar um projeto, finalizar ele, trazer uma estrutura aqui para a Unai também, já atender tudo no mesmo ano. Com certeza. Com certeza, e assim, é algo que eu propus a fazer. Uhum. Que eu propus a fazer. Com certeza, com muito afinco, porque não é fácil, né? Muita coisa que envolve. Igual você falou da questão do hospital, por exemplo, né? Claro que você ia fazer de um jeito ou de outro, pelo que eu estou sentindo aqui, né? É uma visão mesmo de e outra coisa, empreendedor, Ismael, mas juntou força. Aquela história também, né? Oncologia precisa de estrutura para trabalhar. Uhum. Eu tenho hoje a mesma quimioterapia que faz num grande centro em São Paulo, eu faço aqui. Para você ter ideia, eu tenho protocolo de tratamento hoje rodando, que foi aprovado na Anvisa em outubro do ano passado. Foi aprovado nos Estados Unidos em agosto do ano passado. Então, assim, em relação à medicação e expertise, a gente tem tudo para oferecer para o paciente, certo? Mas, às vezes, as pessoas questionam em relação à cirurgia, em relação de alta complexidade, cirurgia oncológica, em relação à radioterapia. Eu não fiquei cochilando esse período que eu fiquei em Brasília. Igual eu te falei, eu fiquei estudando uma forma de ter responsabilidade e qualidade. E oferecer essa segurança também para o paciente. Essa segurança, porque hoje... Não é um paciente comum, né? É uma situação bem maior, como a gente citou também. Hoje, lá no Santa Helena, o principal plano que a gente atende é a Unimed. O principal plano que a gente atende é a Unimed. E o paciente que tem mais demanda, né, de pacientes, mas a gente atende também outros planos, né, e a gente também atende particular. Né? Parceria com o SUS ainda não temos, mas a gente tem a porta aberta para negociação com o poder público, hora que quiser. Isso eu deixo bem claro. Mas o que a gente está podendo atender agora, que é o principal plano que tem mais demanda, é a Unimed. Eu vou citar um exemplo. O paciente meu pela Unimed faz uma quimioterapia aqui no Santa Helena. Precisa de um cirurgião oncológico, fazer uma cirurgia, vou citar um exemplo, de um câncer de ovário. Que é uma cirurgia ampla, que necessita de pós-operatório, de UTI, precisa de cirurgião oncológico que só opera tumor ginecológico, certo? Se o paciente tem Unimed de cobertura nacional, eu tenho toda uma rede estruturada para atender esse paciente. Que legal. Com colegas parceiros, com colegas de qualidade, colegas responsáveis que já trabalhavam junto comigo em Brasília para atender essa demanda que eu não consigo atender na cidade. Que é a demanda cirúrgica e de radioterapia. Tudo isso é muito novo, né, doutor? Porque como que acontecia, para a gente conseguir contextualizar mais interessante aqui, antes disso, né? Assim, aqui região eu não tenho conhecimento, né? Eu sou o leigo aqui fazendo as perguntas de talvez quem está assistindo gostaria de estar fazendo também. Mas como que era o caminho até poder chegar a um atendimento desse que hoje você estava oferecendo aqui via plano de saúde, como você deu exemplo? Olha, o caminho, para quem tem plano de cobertura nacional, mais próximo, Brasília. O paciente tinha que viajar para Brasília, fazer quimioterapia e voltar para casa, certo? E para quem tem plano de cobertura estadual, Patos de Minas, Belo Horizonte, Uberlândia. Certo? Então, uma comodidade assim que não tem como medir. Muita comodidade, Ismael. Pelo seguinte, paciente necessitou de uma cirurgia de alta complexidade, necessitou de radioterapia e tem o plano de saúde, eu tenho as referências. Eu tenho as referências, pessoas que já trabalharam comigo e ainda trabalham comigo. Em grandes centros. Em grandes centros, que vai operar esse paciente, que vai fazer o tratamento radioterápico nesse paciente e ele retornar para o segmento comigo. E um diferencial que eu trouxe para a região também, né, é a humanização do tratamento. Como que funciona essa humanização? Meus pacientes hoje que fazem tratamento, que fazem quimioterapia, nós temos uma enfermeira navegadora, aquela enfermeira que vai monitorizando esse paciente em casa. O paciente tem um contato da minha enfermeira e tem meu contato pessoal.
qualquer intercorrência que acontece com esse paciente... É um link direto. É uma exigência minha, né? É uma exigência minha. Tem um link direto... Do seu próprio processo de humanização. Você já desenhou ele assim. Isso. Por quê? Porque eu não quero ter surpresas. Né? Porque muitas dessas intercorrências, se você tiver um oncologista na linha, um oncologista que está ali disposto a auxiliar imediatamente, a gente reduz risco de vida. De forma objetiva. Né? De forma objetiva. Algo ali, por exemplo, o paciente teve uma intercorrência de quimioterapia, vai para o pronto-socorro, eu que vou direcionar esse paciente para o pronto-socorro, eu que vou conversar com o colega que está no pronto-socorro e... Não, os seus contatos são diretos, né? Então, a pessoa já tem assim, segurança. Eu fiz toda uma estrutura para dar segurança. Para dar segurança para o paciente. E quem já tratou comigo, já teve familiar tratando comigo, sabe como funciona essa logística de segmento. Né, que eu acho muito importante. Por quê? Porque a gente não pode trazer qualquer serviço, né, levando em consideração ser uma doença complexa, uma doença que exige cuidado. Um tratamento não é igual fazer um antibiótico para uma infecção. Né? Eu estou fazendo quimioterapia, eu estou fazendo imunoterapia, eu estou fazendo tratamentos que mexem no corpo inteiro, que geram algumas toxicidades que o paciente pode depender da minha opinião para estar ali conduzindo prontamente essa toxicidade. E, tem assim, toda uma questão também psicológica, e está funcionando bem, Ismael. Né, doutor, também? Está funcionando bem, né? Está funcionando bem essa estrutura, obviamente, né? A gente pensa dentro da oncologia, falando agora dentro da oncologia, hora que concluiu o projeto do Hospital Santa Helena, da alta complexidade, a gente trará esses cirurgiões para operar aqui na cidade. Que aí sim terá estrutura para fazer uma cirurgia oncológica na cidade. Mas enquanto isso, a gente tem que ser responsável e tem que encaminhar para um centro que realmente tem essa resolutividade. E tem essa segurança de fazer uma cirurgia. Mas em relação à quimioterapia, ao tratamento sistêmico, hoje nós criamos toda uma estrutura que dá essa segurança para o paciente. Gostei muito do que você falou, realmente pelo lado de humanizar. Né? A estrutura, é claro que ela é importante, ela é uma novidade, né, doutor? Assim, em região, principalmente do jeito que vocês estruturaram, estão trabalhando, mas até queria, se for possível, você comentar, porque envolve não só a segurança do paciente, a estruturação que precisa haver, todos, né, os riscos e demais situações que você cuidou por ser gestor idealizador ali do projeto, mas também toda uma situação familiar, psicológica, né, um paciente que uma comodidade dessa oferecida, ele já deixa de passar outras situações que às vezes um familiar, um parente precisa estar acompanhando. Então, realmente é muito amplo, né? E eu acho legal fazer esse trabalho na minha cidade, porque hoje eu tenho pacientes que eu faço esse acompanhamento aí, que são amigos do meu pai, da minha mãe, conhecem eles de outros locais. De outras gerações. De outros convívios aí sociais. E tem paciente que chega no meu consultório, a primeira coisa que me pergunta é seu pai, como é que tá? É diferente, né? Diferente. Você não acha isso na capital. É diferente, não acha. Não acha. Para quem gosta desse contato, né, mais acalorado, porque cidade capital, outras coisas, ok, né? Tem um conhecimento mais elevado, que é o que você buscou fora também, inclusive do país, mas esse contato da cidade interior, você que é onaiense, então, diferenciado. Assim, a gente criou uma forma de trabalhar. Eu falo a gente porque eu trabalho em equipe. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito. Né? Com certeza. Tem minha equipe administrativa, tem uma secretária, tem enfermeira, tem um farmacêutico oncológico. Então, a gente criou, né, um modelo de cuidado aqui que é tudo centralizado na gente. O paciente precisa de uma cirurgia... Eu não vou fazer o encaminhamento, você vai procurar um cirurgião oncológico tal. Não, eu vou ligar para o cirurgião oncológico. Já toma a frente. Tem um caso assim, marca para mim, para você ver esse paciente e me dar um retorno, para a gente trabalhar junto. O paciente oncológico, é muito importante isso, viu, Ismael? O paciente tem que ter um dono. Tem que ter um médico referência dele.
né? Precisa fazer radioterapia. Eu que vou ligar para o radioterapeuta e vou discutir o caso. É porque você é né, além da segurança normal do profissional, você que tem um caminho todo para facilitar e resolver rápido a situação dele. Isso impacta em chance de cura, em doenças curáveis, e impacta também em aumento de sobrevida em doenças crônicas, que não tem cura. Então, probabilidade de vida mesmo. Então, né, assim, a gente tem que pensar, né, aquilo que a gente estava conversando antes da gravação, a gente tem que pensar em ter uma equipe necessária para estar atendendo a demanda. Se a demanda é X, a equipe X está atendendo bem essa demanda, vamos para frente. Agora, se essa demanda aumentar, vamos estar sempre reestruturando equipe. Né? Então, novas conexões, nova estrutura. Igual eu falei contigo, eu aprendi um tanto, né, nesse período que eu fiquei fora do país, que eu estudei oncologia torácica nos Estados Unidos, aprendi também muito na Oncoclínicas, né? Para quê? Para estar aperfeiçoando o meu jeito de fazer. O meu jeito de fazer. Você criou a própria metodologia, assim, analisando antes. Né? Que já funciona. Localidade geográfica, estrutura, juntando forças, né? Como aconteceu aqui em Unaí, no Hospital Santa Helena. Isso, porque então, assim, eu criei essa logística de atendimento que já funciona em grandes redes. Mas eu falo que eu criei aqui na cidade. Você personalizou ela para cá, eu criei aqui na cidade, porque assim, às vezes quando eu passo o meu telefone pessoal para um paciente, muitos até estranham. Eu confesso que não é tão comum. É isso mesmo? Aí não... oncologia, é isso mesmo, então. Oncologia tem que ter essa paciência. O paciente tem que ter nosso telefone, a gente tem que estar disposto a resolver. Claro, tem dias que estão mais tumultuados e a gente tem que triar, né? Mas eu procuro sempre responder. Legal. Procuro sempre responder, tentar resolver. Trazer esse novo jeito de fazer, né? De ter esse contato com o paciente. Muito interessante. E é interessante que tem gente aqui na cidade que me conhece quando era criança. Aí tem uma noção de quanta coisa que mudou, né? Bom, doutor Miguel, então só uma recapitulação rápida aqui. A gente está falando de uma pessoa jovem, com carinho aqui da região por ser daqui, que buscou todo esse conhecimento fora, olhou com muito carinho aqui para a nossa região Unaí, Noroeste Mineiro, Paracatu, certo? E está fazendo investimento bem alto, né? Nessa estruturação, nessa leitura mesmo de mercado e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho, até uma das nossas vertentes aqui do podcast, explorar esse lado empreendedor, certo? Sobre essa sua mentalidade por trás de tudo isso. Porque eu consigo ver aqui em você muito apetite ainda para fazer muito mais, né? Então, o que está por trás dessa mente do Dr. Miguel, né? Eu até vou separar o doutor aqui, tá? Do Miguel, o empreendedor, em relação ao Miguel profissional e que está cuidando de tudo isso aí. Daí, claro, puder adiantar para nós aí novidades que estão surgindo aí, que a gente precisa estar ciente e a galera aí que está acompanhando precisa estar sabendo também que vem por aí mais coisa. Olha, Ismael, em relação a essa parte empreendedora, né? Eu estou buscando um sonho. Estou buscando um sonho. É com propósito, né? Sempre quis ter meu próprio negócio. Né? Eu acho que a nossa formação familiar é muito importante. E isso, graças a Deus, eu tive. Né? Igual eu falei aqui agora há pouco. Minha mãe professora. Meu pai comerciante. Certo? Pessoas aí que lutaram uma vida inteira. E conseguiram me formar como médico. Então, eu tento agregar essas virtudes na minha carreira médica. Né? Igual eu te falei, fui para o lado da oncologia devido a um exemplo. É um exemplo de uma pessoa que foi meu professor e hoje é um colega. Certo? E, diante disso, eu tento agregar. Por quê? Eu acho que é o que eu falo com meus alunos lá na faculdade. Seguinte, pessoa para ser médico, primeira coisa que tem que ter é gosto pelo estudo. Tem que gostar de estudar. É constante, né? É constante. Se a pessoa não gostar de estudar, não quiser se atualizar, pode buscar outra profissão.
Segunda coisa, ser humano. Segunda coisa, ser humano. Vai ser testado em todas essas esferas. Ter humanidade no que faz. Ter amor no que faz mesmo. Certo? E a terceira coisa, trabalhar, renovar. Sempre pensar em fazer o melhor. Foi a formação que eu tive, é o que eu busco para a minha vida, certo? E assim, comecei com um consultório dentro do Hospital Santa Helena. Hoje, a gente já estou com uma clínica em Paracatu, né? Um serviço assim, uma estrutura bem legal. Pode abrir um parênteses para a gente falar um pouquinho mais sobre ela também? Sim, Paracatu, o seguinte, eu fui muito bem recebido naquela cidade também, viu, Ismael? A população aceitou bem a ideia de ter uma clínica oncológica lá, certo? É uma cidade, igual eu te falei, assim como o Unai, tem uma tendência a ter um desenvolvimento. Na área da saúde, né? Então, questão também de localização, pensando em região, né? Foi uma ótima ideia a gente ter ido para lá, certo? E a própria população lá que nos acolheu. Né? Hoje eu me sinto bem, tanto em Unai, que eu sou daqui, quanto de Paracatu, que também nos acolheu. Um estudo geográfico, né? Geográfico, assim, de situações que favorecem. Geográfico, e eu te falei, isso fez parte de uma estratégia de estruturação para atender bem esse paciente da região. Essa pessoa da região que está precisando, certo? E agora, esse foi o segundo passo. Terceiro passo, trazer essa infusão para dentro do Hospital Santa Helena, que eu tive um grande apoio da equipe de lá, do Hospital Santa Helena, e a gente está fazendo um belo trabalho lá, viu, Ismael? Estamos fazendo um trabalho assim que as pessoas estão gostando. Já está fluindo, você já tem feedback, né? tem alguma história que dá para você já contar para a gente, bacana? Tem um feedback pessoal, né? Porque eu gosto de me tornar amigo dos pacientes que estão tratando. Sim, o contato é direto. Né? O contato é direto, então assim, eles reconhecem a nossa seriedade, isso que nos leva a empreender mais, a querer melhorar. É que você se sente mais ainda no seu propósito também, né? E agora, né, eu junto com mais 5 sócios, vamos construir um hospital de alta complexidade em Paracatu. Também tem essa novidade aí. Tem essa novidade aí. Começamos a construção na semana passada. Você pode adiantar quando você me fala alta complexidade, voltado também à área da oncologia? Sim. Você pode adiantar pra gente? A ideia do hospital foi diante a necessidade da oncologia lá na cidade, mas vem agregar outras necessidades também que a cidade lá tem, porque Paracatu hoje... Você já está colhendo feedback do que está em funcionamento hoje, e melhorando para uma coisa que me chamou a atenção em Paracatu, porque o Unai eu já conhecia. O Unai tem um corpo clínico de colegas médicos que eu tenho o privilégio de trabalhar em conjunto, muito bom. Só que eu não conhecia o corpo clínico de Paracatu. Atuando lá, morando lá, Paracatu tem um corpo clínico de médicos muito bom, Ismael. Muito qualificado. E lá falta uma estrutura hospitalar. Que é onde você está tendo essa Lá não tem uma estrutura hospitalar para atender a mão de obra qualificada que tem lá. Aí surgiu essa ideia, né? A Onconor, junto com o grupo Exímio, que é um grupo que tem... Onconor que eu falo é minha clínica, né? Um grupo que tem uma expertise em gestão hospitalar, né? Eles cuidam de hospitais aí a nível nacional, né? Tem em vários estados, inclusive são sócios em alguns empreendimentos aí, inclusive fora do país. Entrar em sociedade conosco. Tem bagagem, know-how também. Entrar em sociedade conosco, mais alguns empresários, né? Um deles é o meu irmão, o Jesse, que tem uma empresa de concreto aqui em Unai, que abraçou, mesmo não sendo médico, mas abraçou essa causa. O empreendimento, e ele que está cuidando da construção do hospital. E assim, a gente vai fazer um hospital de alta complexidade, ou seja, para o paciente chegar lá dentro e não sair.
Não saía. Hemodinâmica, serviço de imagem, UTI, 4 salas cirúrgicas, setor de internação, pronto-socorro pediátrico, pronto-socorro adulto. Muito legal. Certo? A oncologia, obviamente. Setor de ambulatório. Tudo numa estrutura de 8.000 metros quadrados iniciais. E a gente vai fazer fundação para fazer mais 2 pavimentos acima. Uhum. Tem previsão já? 2025. 2025. Se Deus quiser. Não é pequeno, né, o projeto? Não é pequeno, né? Demanda um tempo. Então, assim, eu tô vindo para ficar. Tô vindo para ficar. Gosto daqui, minha família mora aqui, tenho muitos amigos aqui em Unai e agora também em Paracatu. Né? Então, assim, a gente quer construir uma história aqui para trazer o desenvolvimento. E, igual eu te falei, né? Aqui em Unai mesmo, muita gente me pergunta por que esse hospital é em Paracatu? Por que você não fez em Unai, que é sua... Tem um ciúme aí. Que é sua cidade? Escuto muito isso, né? E eu sempre falo, primeiro, porque... A gente teve um apoio lá em Paracatu, da necessidade da população lá, né? A gente viu a necessidade. E segundo, porque o Unai já terá um hospital de alta complexidade bem equipado, e com a responsabilidade, com uma visão semelhante à minha, que é o Hospital Santa Helena, que eu tenho o privilégio de fazer parte aí do quadro de sócios. Então, assim, foram esses 2 motivos que me levaram a levar esse projeto para Paracatu, certo? E a gente teve um apoio muito grande da população, a gente teve um apoio, né? É igual a gente estava conversando, né, Ismael? Em off, eu não me envolvo com política, não tenho nada, mas quando a gente chegou com esse projeto, a gente teve o abraço também da gestão local, né? O prefeito Igor deu todo o apoio, né? Ele que me falou da necessidade desse hospital privado lá, né? Ele que deu todo auxílio possível, né? Eu não tenho partido, eu não tenho, mas não tem como falar desse projeto sem reconhecer o auxílio dele, né? O prefeito Igor Santos de Paracatu, né? Eu creio que se a ideia do hospital fosse Unai, a gente também teria o apoio do governo local, que é uma coisa boa para a cidade. Mas como a ideia foi lá, ele abriu as portas da cidade dele, deu todo o apoio possível aí para esse projeto estar acontecendo. Como a gente falou, né, doutor? É audacioso, demanda um risco alto, né? Um know-how que vale muito mais que dinheiro que você foi adquirir para poder estar aplicando ele aí agora. Então, assim, todo apoio, principalmente importante, né? Ele é muito bem-vindo ali para as coisas acontecerem, inclusive mais rápido, né? Sim, com certeza. Com certeza. E outra coisa, né? A gente tem que sentir, a mesma forma que a cidade tem que sentir confiança na gente, a gente tem que sentir confiança. Aqui vale a pena empreender, aqui vale a pena né, construir algo além do que já tem, né? Foi a mesma coisa que aconteceu aí com o Hospital Santa Helena. A população sente confiança no hospital, né? Algo que já tem nome. O hospital busca retribuir isso para a própria. O hospital busca retribuir isso. Então ganha para todo mundo. Né? Então eu vejo que a saúde aqui da região, né? A saúde privada aqui da região está evoluindo um tanto, viu, Ismael? Está evoluindo tanto. E isso é importante. Virou polo, assim como Paracatu também, né? De atendimento, assim, referência em atendimento. E a saúde privada melhorando, isso é fato. Traz também uma melhoria para a saúde pública. Igual eu te falei. As pessoas que me conhecem sabem que toda a estrutura que eu desenhei foi para atender, além do privado, o público. Foi para atender o público também. A gente está tentando aí parceria
público-privada, né? Mas, infelizmente, não depende só da gente, né? Depende... E não depende só dos gestores também. Não estou falando que os gestores não querem, eles querem. Mas depende de uma série de burocracias aí que tem que vencer etapa por etapa para fazer a coisa acontecer. Não é simples e não é da noite pro dia também, né? Realmente, assim, você vai trabalhando, né, e aplicando com seus próprios méritos e riscos aí, com o que você consegue, né? Outros fatores que dependem, você continua na luta também, mas já foge ali do seu controle, vamos dizer assim. Sim. E assim, o que eu acho que é o seguinte, a receita do sucesso do empreendedorismo, né, é foco e dedicação. Foco e dedicação. Não tem muito segredo. Faz certo que dá certo, né? Então é isso que a gente está buscando. A gente está buscando, a gente, igual você falou comigo agora há pouco, eu vejo uma certa fome, né, de querer fazer as coisas acontecerem, isso. Porque, assim, é uma região, nossa região, uma região, assim, muito próspera, muito próspera. E a gente tem que buscar resolver a saúde, as questões de saúde aqui mesmo, dentro da região, mas com responsabilidade. Isso. Tem que melhorar muito a estrutura para resolver tudo aqui na região. Né? Tudo aqui na região. Não adianta prometer e um fator depender do outro. Ou né? então se aventurar a fazer coisa que não deve numa estrutura que não caiba. Não está com suporte para tudo. Não está com suporte. Então tem que ter essa responsabilidade. É legal porque, assim, fazendo uma analogia aqui, né? A pessoa às vezes vê um tratamento, um serviço sendo oferecido ali, imagina ali a ponta do iceberg, né? Você está trabalhando o contrário, né? Você está mostrando toda a base dele ali também, articulando tudo, uma visão macro regional, né? Cuidando de cada base, cada pontinho dele ali até chegar, né, nessa ponta do iceberg, que é onde a pessoa vai poder ter acesso a aquilo que ela pode, me corrija se eu estiver falando bobeira, né? Que às vezes ela pode ter uma visão assim, não, peraí que isso aqui é mais amplo. Mas se ela for buscar saber, ela vai ver que está tudo preparado antes de chegar oferecido para ela. Tudo preparado. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Eu não vou fazer quimioterapia num paciente se esse paciente não tiver uma estrutura de cirurgia, se for necessário, uma estrutura de radioterapia, se for necessário, uma estrutura de pronto atendimento, uma estrutura de unidade de terapia intensiva, né? Igual eu te falei, eu atendo planos de saúde, e esses planos que eu atendo, eu tenho referência para toda essa demanda que exige o paciente oncológico, certo? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade. Primeiro passo é esse. E eu também não vou fazer, claro, se chegar um gestor, tá tudo certo, vamos fazer quimioterapia aqui pelo SUS. Eu não vou fazer quimioterapia pelo SUS se não tiver essa retaguarda toda. Então, por isso que tudo demanda estudo. E graças a Deus, né? Graças a Deus, assim, tanto as duas cidades que eu estou, tanto o pessoal da gestão municipal de Paracatu, quanto o pessoal da gestão municipal de Unai, são abertos para conversar comigo, dão ideias, são abertos a fazer algo assim, a acontecer. Receber sugestões. Receber sugestões, mas assim, igual eu te falei, com responsabilidade, é um passo de cada vez. Eu acho que a gente já está dando um passo enorme em já conseguir oferecer esse tratamento para o paciente perto de casa, tendo essa estrutura de apoio toda. Né, o que pode ser feito aqui dentro do UNAI é feito. O que não pode ser feito, eu tenho toda uma equipe na retaguarda. Com certeza. Nossa, assim, a população de modo geral, igual você falou, né? E espero poder, no futuro breve, fazer tudo aqui na região. Tá trabalhando para isso, né? Tô trabalhando para isso lá em Paracatu bastante. E tem gente trabalhando para isso aqui, o UNAI, que é a equipe do Santa Helena, que está fazendo um baita projeto aí, que logo vai poder atender também alta complexidade aí no âmbito de cirurgia e unidade de terapia intensiva. Meu papel é esse. Você pode dar um spoiler, você pode contar alguma coisa a mais para nós também, toda essa parte aí do Santa Helena ou não?
Olha, Ismael, é o que a população já sabe, né? O que a população já sabe. Igual eu te falei, eu entrei no segundo momento, eu entrei quando já estava ocorrendo essa estruturação, certo? E fiquei admirado, né? O projeto deles já tá em andamento, já alinhamento de mentalidades, né? assim, Alinhamento de mentalidade. Então, assim, é mérito todo da primeira turma que entrou, mérito todo na primeira turma que entrou nesse projeto, já teve essa visão que eu já entrei, digamos assim, com um bonde andando. Certo? E é o que o pessoal está acompanhando, o que a população está acompanhando. E em Paracatu, sobre o HCP, a gente tem o cuidado, Ismael, a gente terá o cuidado de passar tudo o que está acontecendo para a população. Nossas redes sociais, né? Instagram, principalmente. Para andar junto, para saber o que está acontecendo, certo? Hoje a gente estava lá mexendo fazendo a parte ali inicial do lote, antes de começar realmente a construção. O terreno já foi cercado. Trazendo para perto, para viver né? emoção E a gente está publicando tudo isso que é importante. É importante. Sim, a população tá ciente, né? Então, assim, o que eu posso afirmar para você, é que as coisas vêm melhorar. Isso é bom. Tendo estrutura, atrai corpo clínico de qualidade. É igual você... Agrega e permite o que já tem aqui na região, né? Permite um oncologista igual eu mesmo, que já estou aqui na região, trabalhar sem ter que mandar meu paciente para fora para fazer alguns procedimentos. Que é muito mais gratificante. É muito mais gratificante, você entendeu? Permite, trazendo uma estrutura aí, por exemplo, uma hemodinâmica, permite o paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, já resolver por aqui. É porque se não tivesse estrutura, né, me corrija se estiver falando bobeira, mas né, o exemplo que você deu, o infarto agudo do miocárdio, estamos falando de minutos, né? Então, Sim. Sem resolutividade local e rápida, a gente pode estar falando de uma situação de óbito que poderia ser evitada tendo a estrutura. Com certeza. E assim, acho que o desenvolvimento na saúde aqui da região tá claro. Tá claro. Igual você eu só espero, Ismael, eu só espero que a saúde pública acompanhe esse desenvolvimento da saúde privada. E acompanha, né? Eu creio que acompanha. Tem muita coisa aí para melhorar, mas eu creio que elas andam de forma paralelas, né? De forma paralela. Então, às vezes a pessoa pergunta, esse tanto de novidade aí e eu que não tenho plano, né? É aquela história, né? Hoje as parcerias públicos-privadas existem, né? Então, tendo uma estrutura aí no privado de qualidade, né? A parte pública também terá que caminhar junto. No mínimo, buscar novas e boas parcerias, né? Justamente. Legal demais. Doutor Miguel, estamos tendo a oportunidade de ter acesso a muita informação boa, nova, inclusive umas que vão vir por aí, né? Não só aqui de Unai, mas também em Paracatu e região também. Mas aqui a gente tem uma filosofia, uma didática aqui do nosso podcast também, de buscar um pouquinho entender esse lado da pessoa, né? Do Miguel, igual eu te falei anteriormente aqui. Vamos separar o DR, o doutor Miguel do Miguel, né? Para a gente quebrar essa distância, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa coloca, profissional tal, você já falou pra gente aqui que você deixa seu próprio número de telefone particular para as pessoas, isso é muito legal, você tem uma linha de trabalho desenvolvida por você, priorizando o ponto da humanização, né? Se eu puder, vamos levar o nosso papo aqui para uma linha que eu quero que você conte um pouquinho da sua história, desde a sua vivência na nossa cidade, aqui até o momento que você teve a sua formação e escolheu, né, entrar na área da medicina. Pelo que eu estou fazendo de link aqui, entendendo que na nossa conversa, é uma pessoa que teve um apoio fundamental dos pais que lutaram duro para colocar nessa posição, né, de ser um estudante e hoje um profissional da área da medicina, mas que encontrou o seu propósito também, né? A gente observa assim que tem situações que o pai e a mãe incentivam, pensa aquilo ali, mas parece que era uma escolha talvez deles. E você não, eu estou vendo aqui, percebendo que casou com realmente o seu propósito de vida.
Foi meio que sempre essa sua leitura, desde o momento que você resolveu dedicar a estudar mais e tudo mais? Conta um pouquinho, assim, da vida do Miguel mesmo. Então, Ismael, conforme eu disse anteriormente, eu sou natural de Unai, né? Nasci aqui, passei minha infância aqui em Unai. A medicina caiu na minha vida, não foi foi uma escolha própria mesmo, escolha pessoal, sabe? Eu sempre tive, né, igual eu te falei, meu pai comerciante, minha mãe professora, né, sempre gostei de estudar, sempre vi meu pai ali na lida diária, né, eu comecei a acompanhar meu pai no trabalho dele, eu tinha 9 anos de idade, gostava de ficar atrás do balcão atendendo cliente. É da criação mesmo. Que ele trabalhava com comércio que tinha atacado e varejo, eu gostava de ficar ali no varejo atendendo, certo? E minha avó, 9 anos, 10 anos, já 8. E minha avó, né, que eu tinha uma relação bem boa com ela, né? Minha avó que, inclusive, minha filha tem o nome dela, né? Ela já se foi. Maria Paula. Maria Paula. E aí minha avó passou uma situação de saúde quando eu estava no colégio, no ensino médio, que eu não estava lá no momento, mas a informação que passou que um médico salvou a vida dela naquele instante. Aí ali só a informação a gente tocou. Aí isso mexeu comigo, né? E eu comecei a olhar em relação o que eu vou fazer depois que eu terminar o colégio. Vou seguir os passos do meu pai no comércio, vou ser professor igual minha mãe foi, que ela já estava aposentada, mas aí a medicina batendo na porta, como se fosse um chamado, né? Aí com 17 anos eu me ingressei na faculdade de medicina. Legal. Me ingressei, me formei com 23 anos de idade. E foi rápido a sua adaptação de falar assim, não, eu entrei no curso certo? Foi rápido, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E graças a Deus, a minha intuição estava correta. Né? E hoje, dentro da medicina, olha que legal. Dentro da medicina, eu consigo dar aula, né? Na parte comercial. E trabalhar na parte comercial. Porque hoje eu tenho meu próprio negócio. Meu próprio negócio, que a gente tem que negociar com fornecedor de medicação, a gente tem que negociar com plano de saúde. Né? Então, assim, é algo que hoje eu me sinto realizado dentro da profissão, porque eu consigo fazer muitas coisas no mesmo trabalho. Juntando mas, assim, as características, como você citou, do seu pai, da sua mãe, se vendo no seu propósito e agora pertinho, né, de onde cresceu. Também então, tendo esse feedback de conhecidos, da família e tudo. Então, às vezes muita gente pergunta, seu telefone, né, quando eu passo telefone, fim de semana, telefone toca, eu atendo, tal, no WhatsApp o tempo inteiro, né, muito trabalho. Como é que a família? Isso, aí as pessoas me perguntam, e sua família? Com a família, olha, eu tento equilibrar. Sou casado, tenho uma filha, tenho um filho, tem a Maria Paula, tem 2 cachorros. Citar o nome também tem que dar. Duda e Bela. Duda e Bela. Né, cachorra até a mais nova que a gente adquiriu, minha filha que colocou o nome dela. Minha filha que ela chama Bela Fofa Linda. Então, assim, eu gosto de chegar em casa, gosto de futebol, gosto de ter aquele momento com a família, né? Tenho minha religião também, que eu estou sempre presente, certo? Então, assim, eu tenho esses momentos, assim, fora da medicina, de ser humano. O médico é um ser humano. Isso. O médico é um ser humano. Só que o oncologista ele tem que ficar um pouco mais ligado do que as outras especialidades, porque a gente está fazendo um tratamento que o paciente pode necessitar de você para uma informação naquele momento. Então, assim, às vezes a gente sabe que não é todo lugar que tem sinal de telefone, né? Mas eu sempre levo. Né? Isso daí já é uma rotina e a família acostuma. A família costuma, não é porque eu... É legal que é um propósito vivido em conjunto, a gente é vivido em conjunto,
né? É a esposa, a filha, pai, mãe, aceitar o que a gente está disposto ali, a fazer. Que ele vai atender, que faz parte da missão dele. Mas assim, é gosto. Tem aluno que fala que olha, eu quero me formar e quero ser plantonista, porque eu saí do plantão, acabou. Desligo o telefone e acabou. Não, oncologia a gente tem que ter essa flexibilidade, mas isso cabe a cada um a ter o equilíbrio necessário que necessita para levar uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida de qualidade, dando sempre um foco na família, que, na minha opinião, é a fortaleza do homem, é a família. Doutor Miguel, prazer te receber aqui, né? Um bate-papo muito legal, muito interessante. Antes da gente conduzir aqui para um fechamento, eu vou te pedir, né, duas coisas. Uma dica que você pode dar para profissionais, né, da área médica como um todo, se possível com foco na oncologia, como você já deu algumas aqui também, né? E para estudantes, né, pessoas que estão buscando, querem saber um pouco mais sobre a medicina, se via suas redes sociais, seus canais de comunicação, é possível ter acesso a você também, assim como você passa para os seus clientes, ou mesmo uma secretária, alguma pessoa próxima a você. Se você quiser dar mais uma outra dica prática também relacionada a boas referências que você correu atrás, que você encontrou, ou que seja, né, um arroba de Instagram, que seja um livro, né, que seja um profissional que é uma referência para você. Fica à vontade, usa esse espaço para você poder passar isso para quem está assistindo. Então, Ismael, em relação aos meus colegas profissionais de saúde, né, eu quero dizer que a gente está aqui para agregar. Eu sou bem aberto, qualquer paciente que queira discutir, seja paciente oncológico, assim como eu vou buscar também profissionais das outras áreas para discutir casos, porque meu paciente pode ter pressão alta, eu vou conversar com um cardiologista. Sim. Eu acho que a gente tem que se unir. Né? Tem que se unir para ter o melhor acompanhamento possível para esse paciente. Trocar ideias mesmo. Né? Aos estudantes, né, é aquilo que eu falei anteriormente, certo? Para você ser bem-sucedido na carreira médica, eu tenho a visão de que tem que gostar de estudar, tem que gostar de gente, gostar do que faz. Gostar do que faz, ter foco e dedicação. Certo? E para a população de Unai, de Paracatu, da região toda, a gente está aberto. Quiser conhecer nosso serviço, tanto no Hospital Santa Helena, quanto na Onconor, em Paracatu, quiser conhecer a obra também do Hospital de Clínicas de Paracatu, nas nossas redes sociais, @Onconor, Clínica Oncológica, e na minha própria rede social, @Dr. Miguel Lacerda Ferreira, porque a Onconor e Dr. Miguel é uma coisa só. Lá tem um conteúdo bem didático, né, bem informativo, e tem nosso contato também. Caso queira conhecer, só conhecer, não é para marcar consulta, é conhecer como é que funciona uma clínica oncológica, como é que o tratamento é feito. Pode fazer contato no telefone que tem lá da nossa recepção, que ela vai alinhar. Maravilha. Certo? Porque a gente está aqui para agregar, a gente está aqui para estar junto da população, viu, Ismael? Show. Para nós, como veículo de comunicação, que a gente tem até o slogan, né? Deixa a sua autoridade falar mais alto. Então, um prazer receber essa autoridade que é você, doutor Miguel. Assim, Deus abençoe seu caminho, seus projetos, né? Tudo que você tem feito e essa fome que a gente observa em você, assim, de fazer ainda muito mais, né? Te agradeço demais a participação com a gente aqui. Acredito que quem está assistindo vai conseguir tirar vários insights aqui do nosso podcast de diversas áreas, né? Tanto do empreendedorismo, quanto da área médica, quanto também outras dicas práticas também da vida, né? E agradeço muito mesmo aqui sua presença. Aqui é um local de portas abertas para você também. Acredito que é o primeiro podcast, vamos ter outras oportunidades também juntos aí nessa parceria, tá? E deixo mais uma vez a palavra para você, se você quiser passar uma mensagem direcionada para o pessoal e poder se despedir aqui para a gente poder fechar. Olha, é só agradecer mesmo, viu, Ismael? Agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Obviamente, vamos fazer outros trabalhos aí junto de agregar informação à população, certo? E agradecer a todos que acreditaram nesses projetos,
e acreditam Isso. Esses projetos que estão acontecendo. Bom, pessoal, esse é mais um programa aqui do nosso podcast Unai, mais uma vez seguindo e cumprindo com a nossa missão de levar informação de qualidade até vocês. Informação essa produzida e vivida por quem está na linha de frente e autoridade no que faz. Esperamos aí que esse programa agregue para vocês também em diversas frentes. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês e o pedido para continuar acompanhando a gente em todas as plataformas, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, enfim, né, diversas aí que a gente está presente. E mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um programa aqui do nosso podcast Unai. E até a próxima.